Boa noite. Segunda-feira. Mais uma semana começando. Mais um mês acabando. Mais um ano indo embora. Passa rápido. Ficando mais velho. Ficando mais velho. Não, já rejuvenesce. Sim. Já está até crescendo o cabelo. Ensinamento de Meishu Sama sobre pais e filhos, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Questionamento de ministro. Há um ditado que diz: o primeiro filho é o menos esperto. Em geral, eu concordo. O primeiro filho sempre é o menos esperto. O último é o mais esperto. No meu caso, eu sou o último. Então, em geral, Meishu Sama é maravilhoso, não? Em geral, a criança que nasce quando o casal é ainda jovem recebe bastante amor e atenção e torna-se menos esperta. Os outros filhos que nascem quando o casal está mais velho e o amor dos pais está mais amadurecido, portanto, mais tranquilo, convertem-se em crianças melhores em todos os sentidos. Gostaria de saber o motivo. O ministro perguntando, né, para Meishu Sama. Tomara que Meishu Sama fale que ele está certo. Resposta de Meishu Sama. Não é bem assim que acontece. Estava bom demais para ser verdade. Em geral, no nascimento do primeiro filho, quando o casal é jovem e tem pouca experiência de vida, pode-se dizer que os pais são menos espertos. No decorrer do tempo, porém, marido e mulher passam por sofrimentos, acumulam experiências e, dessa forma, é benéfico para o filho nascer durante essa fase da vida do casal. Além disso, há o fato de o primeiro filho ser constantemente mimado pelos progenitores, e isso é prejudicial a partir do momento em que os filhos nascem numa sucessão. Não quero dizer que não recebam carinho de seus pais, mas o fato de o casal ter muitos filhos leva a uma falta de tempo para dar tanta atenção a todos. Essas crianças acabam criando uma independência, e isso é muito bom. Por terem vários irmãos, as crianças não são mimadas e, assim, elas adquirem uma personalidade autônoma. Tornam-se capazes de cuidar de si mesmas e crescem com essa autonomia. Não vejo muitos filhos únicos que se destacam, que se tornam pessoas admiráveis. Crianças que são cercadas de mimos não viram adultos importantes. Logo, é preferível não mimar. Não mimar. Quem tem muito filho, não mimar. Hoje em dia é um filho, 2 no máximo, né? Ninguém quer mais, né? Igual antigamente era 10. Conforme ia subir, mudando a região, né? 15, 20. Nossa. 5, 6, que nem minha mãe tinha 6 irmãos. 6 irmãos. Grande, né? Família grande. Ela teve 3 filhos só, quer dizer, já vem mudando faz tempo, né? Eu não tive nenhum, graças a Deus. Esse karma não tem, né? Esse karma não tem, né? Porque pai sofre, né? Mãe, por causa de filho, querendo ou não querendo, sofre. Se preocupa bastante. Às vezes fica, não, mas mácula, né? Mácula. Ministro, essa orientação ajuda bastante os pais. Meishu Sama, sim, ajuda mesmo. A concepção de amor paterno, como nos é ensinado até hoje, está errada. Por exemplo, no Japão, quando uma criança cai, os pais a levantam. Entre as famílias ocidentais, os pais ensinam-na a se levantar sozinha. Nesse exemplo, o amor ocidental corresponde ao verdadeiro amor.
Bom, isso varia, né? Mesmo no Ocidente, tem pai e mãe que larga, se bobear, não troca nem as fraldas, né? Mas aí já é exagero, né? Coitado, é um bichinho, um ser humano, vivinho, né? Um filhotinho, tem que cuidar, né? Um bebezinho, pode deixar também, de qualquer jeito, né? Mas se cair, pode rir, não tem problema. Verdade, engraçado, criança cai, se você fica muito, ele chora. Se você não dá muita conta, ele já logo levanta, sai andando, não é? Já repararam isso, né? O mais importante que Meixo Sama fala é não mimar. Pelo menos não mimar demais, né? Eu fui bastante mimado, graças a Deus, foi uma maravilha. Tudo que eu queria, meu pai e minha mãe faziam. Quase tudo. É bom, gostoso. Meus irmãos não tiveram essa sorte. Apanharam bastante. Eu já não apanhava. Bom, né? É que eu era bonzinho. Só que não. Ministro, então é melhor educar uma criança com rigor? Meixo Sama, sim, essa maneira revela um amor mais profundo. Hoje em dia, se você chegar perto de uma criança, ai, não pode, ai, coitado. Antigamente, o pau comia, né? Os pais eram mais rígidos, né? Muito mais. Hoje em dia, se bobear, filho que é mais rígido com os pais. Como se filho fosse pai. E como se tivesse invertido mesmo. Às vezes tem criança, que engraçado, mais responsável do que o pai e a mãe. Hoje em dia tem, viu? Parece que tem uma consciência maior, melhor, acho que traz de outras vidas. Engraçado, mais responsável. Tem fora parte sentimental, uma bondade, uma coisa, sabe, todo mundo é igual, menos discriminação. Antigamente era muita discriminação, muito bullying. Hoje não sei, né? Acho que não é tanto. Será que é? É. Isso continua, né? Então ainda tem. Eu não sei, não acompanho muito. Antigamente era triste, hein? Ninguém ligava muito, porque você tirava um sarro em você, mas você também tirava sarro em todo mundo, ficava elas por elas. Ministro, porém, se não dermos amor para as crianças, elas não se tornarão obstinadas e teimosas? Meixo Sama. Mas não dar amor, como você fala, é o extremo da situação. Por mais que seja positivo criar uma criança para que ela tenha uma atitude mais independente, não se pode chegar a esse extremo. Não receber amor algum dos pais é muito ruim, pois a criança cresce sem conhecer esse sentimento. Em última análise, o que não se pode fazer é mimar como se fosse um gato. Por isso disse que crianças que têm muitos irmãos alcançam êxito na vida. No amor, também existe o sentimento daijo e o shoujo. Cuidar com muito mimo é o amor shoujo. Todavia, chamamos de amor daijo a situação em que os pais fingem que não estão vendo o sofrimento de um filho. Por isso, quando eu observo os membros cometendo erros, só chamo a atenção com moderação, pois como sei que se trata de algo errado, sem dúvida falharão, baterão a cabeça e sofrerão. Por fim, perceberão o erro. Essa é a verdadeira maneira, pois de nada adianta alertar alguém quando ainda está no meio do processo. Isso é uma grande verdade, não? Então, filho, assim, não é nunca chamar a atenção, é moderadamente falar, né? Hoje em dia, tudo, quando a pessoa tem bom senso, é melhor.
tem resultado melhor. Mas tudo, quando você vai para aquela coisa do 8 ou 80, para os extremos, não dá bem, não fica bom. Não é bom. Ou é um ou é outro, não. Cada hora é de um. Mesmo o ensinamento de Meixo Sama, você vê, ele orienta várias pessoas sobre um mesmo assunto, mas ele orienta de um jeito, outro de outro, outro de outro, outro de outro. Por isso tem vários ensinamentos que muitas pessoas leem e falam assim, nossa, espera aí, aqui ele está falando uma coisa, mas o outro que eu li está falando outra, porque é o momento. Para cada momento é uma solução, para cada problema é um jeito, para cada pessoa é uma maneira. Afinal, todo mundo é diferente de todo mundo. Cada um tem seu próprio mundo particular. Vive em comunidade e tudo, mas é pensamento diferente, sentimento diferente, vontades diferentes, gosto, né, diferente. Um gosta de uma coisa, outro de outra. Mas procurar todo mundo viver em harmonia, em paz, né? Em paz. A causa da delinquência infantil. Delinquência infantil é quando as crianças que vai na festa fica roubando brigadeiro antes de apagar a velhinha. Delinquente infantil. Toda criança é. Delinquência sob o ponto de vista espiritual. Nos últimos tempos, a delinquência infantil tem sido abordada como um problema social, mas não se encontra a resposta adequada para essa questão. Sabe aquelas crianças que ficam no semáforo pedindo tal, aí vem um monte de assistente social e quer resolver o problema e não consegue. Isso há muito tempo já tem. Hoje em dia o problema se agravou muito. A parte realmente de crianças delinquentes, assaltantes, ladrões, assassinos, andando armado, traficando, aumentou muito, né? Aumentou muito. Ou seja, nunca foi resolvido o problema, né? Se tenta até hoje, de várias maneiras, né? Mas é difícil, né? Porque tem problema espiritual, na verdade. Existem inúmeras teorias para a prevenção dos delitos cometidos por menores, mas infelizmente elas são deficientes e não tocam o ponto focal do assunto. Vou lhes apresentar um método preventivo que acredito ser incontestavelmente eficaz. Em primeiro lugar, é importante localizar a causa desse distúrbio e para isso é preciso refletirmos sobre a interligação de pais e filhos. A fim de que compreendam com facilidade, darei um exemplo. Imaginem que os pais representam o caule de uma árvore e os filhos os galhos. Dessa maneira, tentar parar a deterioração do galho negligenciando o caule é um trabalho perdido. Essa atitude é, na verdade, um contrassenso. Ter consciência plena de que a causa da delinquência dos filhos são os pais é a condição fundamental para a solução do problema. Coitado dos pais que sofrem porque têm filhos delinquentes e ainda por cima tem que saber que a culpa é dele mesmo. Já uma coisa a mais, fala, nossa, se eu que sou o culpado desse Tem mãe que chama, né? Pai, seu traste, seu verme, seu imprestável, seu isso. Mas deveria falar isso tudo para si mesmo. Porque, imagina você tratar seu filho assim. Coitado, vai crescer traumatizado. Ele acredita que você fala. Eu sou um traste, um verme, um imprestável. E aí se revolta, aí pior, aí vai por água abaixo mesmo. Porque pai, mãe também não assume, né? Culpa do filho. Então o filho vai querer purificar vai ser usado para purificar essa mácula até o pai e a mãe chegar e falar, não, sou eu vou mudar. E se esforçar e mudar. Nossos
filhos, né? Quem tem filho, neto, são os seus antepassados, né? Aqueles que já foram seus bisavós, tataravós, eles são muito mais, geralmente, elevados do que nós. Via de regra, pode ser, mas pode não ser também, mas Meixo fala, muitas vezes numa discussão entre pais e filhos, vejo que a razão está com o filho, não é com o pai. Engraçado, mas é pai, é ego, né? Eu sou o pai, tem que me obedecer, tem que fazer o que eu quero, desprezando até a liberdade de... Claro que tem que ter limites, né? Porque tem criança que se deixar fazer o que quer. Eu lembro dos meus sobrinhos, eu vi eles falando assim, eu tive uma ótima ideia, um falando pro outro. Aí saíram, foram na cozinha, depois voltaram, aí estavam os dois embaixo do sofá, com um potinho, colocaram o álcool, estava riscando fósforo e queria tocar fogo no sofá. Uma ótima ideia, tivemos uma ótima... Que isso, é uma ótima? Você taca fogo na casa. Não é uma ótima... Bom, pode ser que fosse uma ótima ideia, né? Ia queimar a mácula de tudo da casa, ia pegar fogo. Ia queimar bastante mácula. Criança é terrível, não? Não pode deixar fazer tudo o que quer, mas também tem que ter bom senso, ouvir, né? Tentar entender os filhos. Não é fácil, não. Vamos analisar esse tema sob o ponto de vista da alma. Como eu sempre digo, pais e filhos são ligados por fios espirituais e dessa forma, se o corpo espiritual dos pais estiver nublado, o dos filhos também ficará, devido a esse fio que os une. Essa é a causa da delinquência infantil. Quer ver o filho melhorar? Começa a receber jorei, ministrar jorei, dedicar, ler ensinamento. Pode esquecer o filho vai melhorar. Porque fio espiritual, tanto vai sua maldade, quanto se você tiver crédito, vai para eles. Vai. Só que às vezes a gente, crédito ainda está precisando para nós, ainda não tem para emprestar, para dar. Aí filho, coitado, fica esperando, né? A gente ter suficiente crédito. Não ser, passar de devedor a credor, né? Isso é interessante, fio espiritual, né? Meixo Sama ensinou bastante fio espiritual, como a gente pode influenciar todas as pessoas que são ligadas a nós através do fio espiritual e do sonem. Isso é uma coisa para... Ele falava que no futuro ia ter bastante estudo a respeito disso. Que o mundo vai funcionar dessa maneira, né? Mas quando a gente fica prestando atenção nessas coisas, de sono, de fio espiritual, começa a aprender bastante através da observação. Não é só ler, observar nosso dia a dia, nosso cotidiano, as coisas, né? Interessante. Aquele Meixo Sama fala, você pensa numa coisa, no dia seguinte aquela coisa acontece, né? Porque pelo fio espiritual veio, aconteceu antes, você percebeu. Interessante, né? Sono. Por essa razão, o único método de evitar esse tipo de comportamento delituoso é não provocar o enevoamento espiritual dos filhos, através do seu próprio, você baixando o seu nível espiritual, filho acompanha. Você elevando, filho acompanha. Não só filho, todas as pessoas ligadas, até nossos antepassados. A gente se eleva, eles se elevam. A gente cai e puxa eles para baixo. Tem pessoa que vai de mal a pior, não é? A gente encontra a pessoa hoje, ela está mais ou menos. Aí passa 10, 15 dias, ou um mês, ou mais. Se encontra de novo, ela está pior do que antes. Tem pessoa que está assim, né?
A gente precisa subir a montanha, subir, se esforçar. Aí leva vários com a gente para cima. Entretanto, por não saberem dessa lógica, os pais mantêm pensamentos errôneos e, por vezes, acabam cometendo maus atos, conscientes ou não de os estarem praticando. Contudo, essas ações se refletem no espírito dos filhos como nuvens. Os pais devem sempre nutrir pensamentos ligados ao bem, manter atitudes corretas e constantemente aprimorar o próprio caráter. Posso afirmar que não existe outro meio que traga bons resultados para essa questão, a não ser esse. Então, assim, conhecendo uma criança, você conhece os pais. Conhece os pais. Conhecendo os pais, conhece os filhos. É como se fosse tudo farinha do mesmo saco. Não tem como fugir, né? E é mesmo. Nós, nossos ancestrais, nossos antepassados, tanto que mácula do seu pai é sua, da sua mãe é sua, do seu filho é seu, do seu neto é seu, é em conjunto. É como a pessoa morre e deixa herança, não é de um só, divide todo mundo, né? Divide. Assim que é. Às vezes não deixa nem herança, só a dívida, né, para pagar. Que coisa horrorosa. Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.